Se você acha que dar conta de tudo já é difícil, imagina ser parceira, amiga, mãe, esposa e ainda ter um tempinho para cuidar de si. No episódio de hoje, vamos mostrar por trás de cada mulher que dá conta de tudo que tem muita pressão, muita força de vontade e muitos desafios. Então fica ligado porque no Ericast, nosso quadro Mãe de Mil Tarefas, vem aí. E no nosso quadro de hoje, meus amores, eu tô com duas convidadas especiais, duas mães que vivem realmente na pele o que é ser mãe de mil tarefas. A nossa primeira convidada é a Luciana, de São Paulo. Ela é mãe do Carlos, de 13 anos, e da Camila, que tem 11 anos. Empreendedora há 4 anos aqui na Itália, ela é daquelas mães super protetora, que tá sempre atenta a tudo que faz e dá tudo pelos filhos. Só que tem um detalhe, gente, ela quer proteger sem sufocar. Será que dá? E com a gente também está a Thaís, mãe da Virna, de 8 anos, e da pequena Valentina, de 3. Ela já empreende aqui há 9 anos e tem uma trajetória cheia de mudanças e escolhas importantes, sempre colocando, claro, os filhos em primeiro lugar. Gente, duas histórias reais, duas jornadas diferentes, porque elas estão em momentos diferentes da maternidade, mas elas têm um ponto em comum: o amor e os desafios para equilibrar maternidade e empreendedorismo. Meninas, eu quero que vocês sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Mãe de Mil Tarefas. Maravilhosas! Olha, queria primeiramente agradecer vocês duas, a disponibilidade de vocês. Elas já são veteranas aqui no nosso quadro, meus amores, porque elas já vieram outras vezes, mas dessa vez elas estão vindo aqui contando um pouquinho da maternidade, de como a gente consegue equilibrar os pratinhos, porque não é fácil. Qual das duas que vai começar a se apresentar aqui pra gente? Pode começar. Posso começar? Bom, eu sou Luciana Guedes, né? Eu tenho 48 anos, eu sou mãe de 2, um menino e uma menina, Carlo e Camila. São os meus 2 projetos infinitos, aqueles que eu tenho um começo, tenho um meio, sim, mas não tenho um fim, porque até enquanto eles não pegarem a rota e decolarem de verdade, a gente vai estar sempre acompanhando, guiando, protegendo de um certo modo, né? Claro. E ter os 2 na minha vida foi uma realização, um desejo que eu sempre quis como mãe, como mulher, e chegaram no momento certo. Eles foram desejados e programados. Bravo. Exatamente. Eu sei, como eu sou uma pessoa muito metódica na minha vida, eu queria primeiro encontrar a pessoa certa, brava, comprar casa e aí depois construir a minha família. E uma coisa interessante do meu primeiro filho, do Carlos, que quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava num momento da minha vida de fragilidade na minha saúde. A minha relação com o meu filho mais velho, eu acredito que seja uma relação mais espiritual, porque eu estava doente quando eu descobri que eu estava grávida. Caramba! E então, assim, eu já protegi ele sem nem ele estar nos meus braços ainda. Sem ver fisicamente. Sem ver fisicamente. Nossa. E foi uma escolha que eu tive que fazer, porque quando eu estava aqui, descobri que eu estava com esse problema de saúde, os hospitais aqui ficaram com medo de eu prosseguir a gravidez e eles queriam que eu interrompesse a gravidez. Aqui a gente vai falar sobre esse tema, que eu quero que você fale um pouquinho, porque aqui na Itália, a medicina do Brasil, quando a Itália tem essa diferença. E aqui eles falam muito claramente isso pra gente, né? Pra interromper a gravidez. Com muita naturalidade. Muita naturalidade. Mas a gente vai tocar nesse assunto agora. Thaís, fala pra gente, minha maravilhosa, te apresenta aqui pro nosso público. Bom, primeiramente quero te agradecer pelo convite, agradecer também por estar aqui com a Lu. Com a Lu. Obrigada, Lu. Obrigada, Érica. Eu sou a Thaís Matos, mãe da Virna e da Vale, minhas 2 piquituchas. Todo mundo me acompanha sabe, né, que eu sou muito mãezona, tudo. Minha vida gira em torno das minhas filhas e realmente eu fiz assim, como a Lu falou, meu projeto principal de vida, meu empreendimento maior hoje são minhas filhas e a minha família. Então, assim, eu sou uma mãe muito carinhosa, mas eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida, principalmente profissional, ajustes e reajustes para estar cuidando das minhas filhas, né?
Eu tô numa fase diferente, que uma tem 3 e a outra tem 8. Então, assim, eu tô numa fase de demanda muito grande. As minhas filhas precisam muito da minha presença. Caramba. Então, como mãe, empreendedora, eu passei por vários desafios, porque eu empreendo, trabalho, tenho meu próprio negócio. E assim, hoje a gente tem aquela coisa de ter a liberdade de ser dona do seu próprio negócio, mas existe muito a ilusão de achar que a gente trabalha menos. E nós que somos empreendedoras sabemos, É o né? Quando a contrário. gente empreende, muitas vezes a gente trabalha o dobro, né? Então você tentar achar esse equilíbrio é muito importante. Então eu venho fazendo essas mudanças para realmente encaixar Thaís mãe e depois a Thaís empreendedora, né? Eu lembro que uma vez conversando com a Érica, ela me falou uma coisa que ficou marcado, muito marcado para mim. Acho que até num evento você comentou, sua família é o seu maior empreendimento. Sim, Então, se a sua família falir, sim. de nada vale o resto. De Verdade. nada. Então a gente está vivendo, acho que acredito que dois períodos diferentes, né? Mas com muitas coisas em comuns, como mães, empreendedoras, e hoje eu acredito que esse bate-papo vai ser muito legal. Nossa, vai ser maravilhoso. Meninas, quando foi que vocês perceberam que vocês eram mãe de 1000 tarefas? Aí eu sempre achei que eu fui meio que uma mulher polvo, assim, sabe? Fazia uma coisa ali, nem terminava de fazer uma coisa ali, já estava pensando em outra coisa. E os meus filhos, eles vieram um depois do outro. Eles têm menos de 2 anos de diferença um do outro. Então, por um momento, eu tive que me anular profissionalmente para poder me dedicar para eles. E foi uma escolha não muito difícil, porque às vezes as pessoas falam, eu renunciei à minha carreira e tal. Eu sabia que ia ser por um momento limitado, até onde eu percebesse que eles poderiam ficar um pouco mais tempo sem a minha presença. Então, quando eu decidi me dedicar só para eles, foi gostoso, gostei daquele período. Sabia que era um período limitado, mas curti o momento que era só deles. Então, eles têm menos de 2 anos de diferença. Então, enquanto o meu filho começou a andar, eu estava com barrigão para nascer a Camila. Então, eu fiquei muito tempo abaixada, muito tempo me dedicando para eles, assim, 100%, sabe? Foi uma experiência bem boa. E você ficou quanto tempo com ele sendo só a mãe, não a profissional Luciana, que é hoje? Então, como eu trabalhava na TAM na época, quando eu fiquei grávida do Carlo, eu consegui pegar todo o benefício que a lei italiana dá, porque diferente do Brasil, você tem que voltar muito rápido, né, para o trabalho. Aqui tem outras facilidades. Então, eu fiquei 1 ano praticamente em casa, ganhando através do meu trabalho. Então, eu estava mais tranquila, até economicamente falando. E depois volto a trabalhar quando o Carlo estava com 1 aninho. E depois, quando chegou a Camila, aí eu tive que tomar uma decisão, porque aí eram 2. Aí eu aproveitei todo o benefício que eu tinha também. Sim. E depois de 2, 3 anos, eu decidi parar para poder me dedicar para eles. Porque eu não tinha a ajuda, né, de ninguém. Era eu, o meu esposo e os meus filhos. Eu não tinha ainda a minha estrutura que eu tenho hoje, né? Tem que ter muito essa sabedoria. Muito bom você falar sobre isso, porque no meu caso, eu tive esse conflito. Eu tive um conflito muito grande, apesar de que eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Eu estudei antes, enquanto eu estava grávida, eu comprei cursos falando sobre maternidade. Eu me preocupei muito com o sono do Lourenço. Eu esqueci de me dedicar para a amamentação. E eu falei assim, não, agora eu vou realmente parar. E eu não vou trabalhar porque, graças a Deus, eu poderia fazer isso, porque meu marido me permitiu fazer isso. E também foi um bebê muito desejado. Porém, quando eu me vi na situação de mãe, que é tudo muito novo, eu tive uma crise de identidade. Uma crise de assim, nossa, quem eu sou agora? Por quê? Porque eu fui moldada para ser essa mulher empreendedora, para ser essa mulher que trabalha, para ser essa mulher que movimenta. E eu estava me sentindo improdutiva. Não foi essa questão de, ai meu Deus, eu vou ficar aqui. Eu estava muito feliz e realizada de ter o Lourenço, muito, muito. Mas eu me encontrava entre leite, fazer ele dormir, cólicas, limpar cocô. Né? E eu fiquei assim, e olhando as redes sociais, o resto do mundo produzindo, e eu achando que eu estava ficando para trás. E as pessoas falavam na minha cara que eu estava ficando para trás.
Então, assim, eu tive esse mix. Que bom que no seu caso, você não teve esse mix Não. de sentimento, você curtiu Não, livremente. exato. Foi uma escolha bem assim consciente. Eu Nossa, sabia que que era bom. por um período curto e eu aproveitei bem, assim, sabe? Os momentos bons e as crises também, porque meus filhos não dormiam à noite. Nenhum dos dois. Eu lembro que eu chegava para a farmacêutica perto de casa, que já me conhecia há alguns anos, eu falava assim, Mônica, dá alguma coisa para mim, porque eu vou morder as pessoas. Entendeu? Mas assim, quando eu olhava para eles, aquelas Parece que tudo coisinhas, passava, assim, é. ali eu falava, não, eu preciso estar. Então, eu sempre procurei cuidar bastante de mim também, antes de cuidar deles. Que bom. Né? Então, porque eu aprendi uma coisa na aviação, quando a gente viaja, quando fala que as máscaras vão cair, né? Quando a aeromoça vai falando, a primeira coisa que ela faz, ela pega e põe em você. Depois você Excelente. passa. Porque se você não tá bem, como é que você vai cuidar dos seus filhos? É verdade. Então é assim, eu coloco os meus filhos como prioridade, mas eu preciso estar em primeiro lugar. Eu preciso estar bem, porque se a gente não tá bem, acabou. Mas na verdade Crola. é uma coisa que tem que ser construída, né? E Construída. muita gente hoje ainda não fala sobre isso. Não. Por exemplo, no meu caso foi totalmente Como foi diferente. você percebeu que era mãe de 1000 tarefas? Então, eu me programei, minhas 2 filhas foram programadas, desejadas e tudo, mas na época que eu tive a Virna, que é a mais velha, eu trabalhava no Brasil e eu era CLT na época. Então, assim, eu tinha um trabalho muito estável, só que minha vida fez assim, sabe aquela bagunça? Eu planejei uma coisa e aconteceu outra. Eu tinha todo um período de estabilidade, tudo, só que como eu era uma figura muito importante dentro da empresa, quando a minha filha estava com 3 meses, minha chefa me chamou e falou assim, eu preciso que você volte. Aí ela me ofereceu assim tudo, todas as condições financeiras melhores e falou assim, eu preciso que você volte, senão minha empresa não vai para frente. Então eu tinha me programado para o quê? Para 6 meses, 7 meses com férias, com tudo que eu tinha direito de estar em casa, de viver tudo. E aí eu vivi aquele conflito, porque eu sempre tive muito aflorada a questão de mulher empreendedora. Eu sou filha de uma mulher muito forte. Então eu cresci assim, mãe de 1000 tarefas, vendo a minha mãe dar conta de 1 milhão de coisas. Sem saber a cicatriz, né? Porque na verdade ninguém conta isso pra gente. Exatamente. Então, assim, isso tem um poder muito forte na nossa construção pessoal. Sim, Isso ficou muito forte comigo. Então, chegou naquele momento, minha filha estava com 3 meses de idade, um bebê, mãe de primeira viagem. Então, para mim, tudo era novo. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, muito realizada, com toda essa felicidade, vem o medo, vem o conflito, vem essa questão que a Erika falou, meu Deus, eu tô ficando para trás, quem eu sou. Enfim, eu acabei aceitando essa proposta dela e voltei. Então, minha filha foi para a creche com 4 meses. Nossa! Bem pequenininha. 4 meses. E como foi essa decisão? Porque o Lourenço entrou agora com 2 anos. E, gente, é eita atrás de eita. Olha, porque Erika, fica doente foi todo o muito tempo. difícil. Foi muito difícil. Hoje, assim, é um dos arrependimentos que eu carrego pra minha vida, sabe? E depois o que aconteceu? Resumindo, eu voltei a trabalhar, coloquei minha filha numa creche. Na época eu estava sem rede de apoio, porque eu estava no Brasil e minha mãe estava aqui na Itália. Caramba. E depois de 4 meses, eu fui mandada embora. Não acredito. Nossa. Essa pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, eu tenho você como uma filha, mas infelizmente agora a empresa precisa passar por uma mudança. Então aquilo pra mim foi uma facada. Não o fato de perder o emprego, mas o que mais renúncia, me doeu né? foi a Você renúncia renunciou que à tua eu fiz família, à tua no casa. momento mais importante da minha Delicado. vida. Por quê? Porque eu já não era a pessoa que me entregava 200%. A Thaís, antes que não era mãe, ficava na empresa até 11 horas da noite. Trabalhava no sábado, dava conta de tudo, entregava tudo. E quando eu voltei sendo mãe, eu tinha limitações, porque exigiam limitações. Eu tinha uma filha que eu amamentava. Eu saía do meu trabalho para amamentar ela, para voltar. Então, eu não podia mais me entregar da forma que eu me entreguei. E você já estava se entregando demais. Eu já estava dando os meus 100%, porém, ali na circunstância que eu vivia no momento. Então, aquilo para mim foi crucial. Aí, eu entendi naquele momento que eu falei assim, nunca mais eu quero depender de alguém. Eu preciso encontrar uma profissão onde eu tenha liberdade. E daí veio a história da mãe de 1000 tarefas, né? Eu percebi, eu preciso dar conta.
porque a gente precisa empreender, a gente precisa ser mãe, ser esposa. Então, assim, é uma mistura de sentimentos. É uma mistura de sentimentos. Caramba, gente. É por isso que é importante ter um bate-papo desse. Depois que veio a minha maternidade, depois que eu tive o Lourenço, a gente só pode falar de maternidade, sim, gente. Depois que a gente tem filho, não tem como a gente vir falar de certos assuntos sem ter a vivência. Hoje eu entendo. Antigamente eu dizia que eu tava cansada. Mentira, gente. Eu descobri o que é cansaço depois que eu virei mãe. Agora sim eu posso dizer o que é cansaço. E muitas vezes eu me arrependo até de não ter apoiado assim, algumas amigas minhas na sua maternidade, mas também não tinha nem como, porque não tem como. A gente não entende. A gente só vai entender depois que a gente passa pela maternidade. Mas meninas, eu queria perguntar para vocês algo durante a maternidade, vocês. O que vocês começaram a viver que ninguém contou para vocês sobre a maternidade? Que ninguém te contou, Luciana, sobre a maternidade que hoje tu vive? Assim, eu já estava longe da minha família natal, de origem, há muitos anos, né? Quando eu tive o Carlo. Então, eu fui meio que descobrindo as coisas sozinha. Então, não tive essa coisa de que vai ser assim, vai ser assado. Por exemplo, a amamentação, eu descobri sozinha, com a ajuda da rede de apoio do hospital. E eu sempre tive muito leite. Então, para mim, foi um drama, porque o Carlo, por exemplo, eu amamentava ele e ele regurgitava. E ele colocava para fora. Então, porque como eu tinha muito excesso, eu entendi depois que ele mamava muito rápido. E mamando muito rápido, ele vomitava muito rápido também. Aí, o que eu aprendi? Que eu tinha que tirar um pouco de leite primeiro, para não ficar tão forte, né, a chegada do leite. E aí, depois, ele comia com mais tranquilidade. A Camila, eu chamava ela de piranha. A Camila... Olha, Camila, tua mãe agora, as crianças Camila. normais, os bebês normais. E o Carlo, por exemplo, ele fazia assim, ó. Normal. A Camila, ela pegava o meu peito, ela botava no céu da boca e fazia assim, ó. Tu sentia quando puxava, né? Eu era a minha segunda, então assim, o encantamento do primeiro já tinha passado. Porque o primeiro... Gente, coitada que eu sou a terceira, coitada. Tudo. Ela também tinha o fascino dela, né, minha filha. Mas eu chamava ela de... porque ela parecia que a gengiva dela cortava o meu peito. Nossa. Então eu amamentava aqui, ela olhava pra mim e fazia assim, ó. E aquele negócio me doía, né? Então eu tinha... Porque aí a gente fez, aí a gente tem os hormônios, a gente tem uma criança que fica mamando no seu peito 40 minutos a cada 2 horas. Fica puxando, nossa, tira muito a nossa energia, nossa, suga mesmo tudo aquilo que você tem. Então foram 2 experiências completamente diferentes. Eu tive que aprender a fazer com o Carlo, então eu tive mais dificuldade dele pegar o peito e tudo mais, e ele tinha o problema do rigúrgito, né, do gofo, ele continuava gofando. Então ele comia, gofava, então era um contínuo amamentar, não acabava nunca. E a Camila já não, a Camila ela pegava tudo e não gofava, então ela ficou uma bola, a Camila ficou super gordinha, eu fui levar na pediatra, a pediatra falou, mama, não me mandaram na regular, se eu mostro uma foto da Camila, Érica, te juro, ela parecia aqueles bebês tipo, filho de sumô, sabe? Aquele e ela era carequinha, então ela era toda redonda. Então foram 2 experiências diferentes. O Carlo eu amamentei bem gostoso. 1 ano, os dois. Os dois eu também amamentei até 1 ano. E foi um grande prazer, assim, eu amava amamentar. E o meu marido nunca acordou. Eu sempre quis fazer, porque era um momento meu e dela. Pra mim, era o meu dever. Então eu não incomodava meu marido por essas coisas. Trocar fralda quando era pequena, dar banho, tudo. Eu tinha o prazer de fazer. Então ele nunca fez isso, ele comprava a fralda. Mas quem trocava era eu. Nossa, que máximo! E assim, é lindo ver assim, a tua experiência você contando, porque eu, no caso, eu ponho o André pra fazer isso comigo. Quando ele era muito pequenininho, Lourenço, não. Pequenininho não, porque ele não acordava, ele não dava conta. E então eu acordava de 2 em 2 horas, né, pra dar uma mamar e tudo. Mas quando o Lourenço já começou a ficar um pouquinho maiorzinho, assim, uns 6 meses dele, eu comecei a botar o André pra dar banho. Chega, dá banho no menino. Não era uma regra, não era assim, você tem que fazer. Quando ele queria, eu deixava.
Mas eu nunca deixava. Uma mãe protetora. Igual o meu cachorrinho. Eu peguei um cachorrinho agora pra mim, né? Então agora eu tô ensinando ele a fazer as necessidades dele. Aí meu marido quer, eu falo, não. Ele tem que aprender. Então, assim, eu tenho essa coisa do cuidar. O meu modo de amar é cuidando dessa maneira, entendeu? Mas sem sufocar. Assim, lógico, não é? Eu dou espaço para a pessoa também, mas eu acho que tem fases da vida. Por exemplo, agora o meu marido, ele tá muito presente na vida do meu filho e eu tô menos. Porque eles estão dividindo outras paixões. São fases, né? São fases. Então, eu acho que a legal. fase do pequeno é a fase da mãe. É igual, a gente é um animal, né? Se você for ver os animais normais, o animal, a fêmea, ela que cuida do pequenininho enquanto ele tá pequeno. Depois ele vai aprender a caçar com o pai. Né? Então é mais ou menos essa que Aí é. eu acho que ela tá com ciúmes já desse negócio. Ela tá com ciúmes, tem esse sentimento. E você, Thaís, me conta, o que não te contaram sobre a maternidade? Olha, pra mim, na verdade, foi realmente essa transição, sabe? Assim, eu fantasiei muito a maternidade. Explico por quê. E eu acho que isso é um assunto que acontece muito com muitas mães, né? Principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. Pelo fato da minha filha ter sido muito desejada, esperada, eu me casei e fiquei 10 anos para depois ter minha primeira filha. Então eu vivi muito o casamento. Mas foi por uma escolha que você não conseguiu, por escolha. que você não Eu sempre fez. soube que eu queria ser mãe, tinha um instinto materno, queria maternar, mas eu decidi por questão profissional, relacionamento, esperar um pouco. Daí chegou um certo momento, eu falei, vamos agora. e vamos. E tudo aconteceu. Então, na época, falando de quase 9 anos atrás, que a Virna vai fazer 9 anos, tava muito em auge aquele período, sabe, daqueles partos naturais, de tudo. Humanizado. Parto humanizado, que eu acho lindo, maravilhoso, mas eu realmente foquei muito naquilo. Então, a minha gravidez inteira eu me preparei muito para isso. Jura? Sonhei com isso. Eu sonhava em ter um parto dentro da banheira, na água. Sabia nem que tava... Ela não sabe de nada, inocente. Vocês vão falar, ela é louca, né? Daí, o que acontece? Eu sonhei e me preparei muito para isso. Então, eu foquei nisso. Só que aí eu não me preparei pro depois. Tipo assim, e agora? O filho chegou. E acabou não acontecendo da forma como eu sonhei tanto. Por motivos de, não sei, a Virna eu não tive contração, eu fiz indução, eu fiz todos os procedimentos possíveis necessários para um parto natural. A Virna nasceu com 42 semanas e alguma coisa. Sabe quando chega no limite do limite? Mesmo fazendo 2 dias de indução. Então, assim, não foi que eu fiz... Desculpa, não é que eu fiz indução e sofri. Não, eu não tinha contração, eu não tinha dilatação. Aí já foi te frustrando, e aí né? eu fui ficando assim, frustrada, como assim? Eu passei 3 dias no hospital fazendo rampa, agachamento, todos os procedimentos que vocês imaginarem. Até que meu obstetra chegou e falou, Thaís, por questão de segurança, tanto sua quanto dela, por mais que vocês estão sendo monitoradas e que tá tudo bem, não tem nada a ver. Agora a gente vai pro parto, pra cesárea, pela segurança de vocês. Eu fui pra cesárea. Só que aquilo acabou me frustrando muito, porque eu criei na minha cabeça que eu só seria mãe se eu parisse. Caramba, agora, como são as coisas, né? É como porque são muitas opiniões, como na verdade são muitas opiniões. E hoje tá pior ainda, porque antigamente não tinha tanto a questão da internet. Mas hoje com a internet é todo mundo querendo dizer como você tem que fazer. Como se existisse um manual, um método de ser mãe, um método do parto, um método... Gente, não é um método. Tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu pesquiso. Eu fui atrás de informação, por exemplo, pro sono, porque eu sempre fui uma pessoa muito dorminhoca. Eu falei, eu vou atrás. Inclusive, essa pessoa, ela é uma das melhores consultoras de sono do Brasil. E eu fiz o curso com ela, eu aprendi muito. Graças a Deus, o meu filho tem rotina, ele é mais calmo, ele é quieto, porque ele tem uma rotina estruturada que eu aprendi muito com essa mentora. Só que um dia eu postei, a Loura já estava acho que com 6 meses, eu postei e marquei ela. Assim, eu falei, se meu filho tá dormindo no horário e tudo. Só que eu postei, meu filho tava na minha cama. E ela me respondeu. Ela falou assim, seu filho está na sua cama? Aí eu falei, tá. Aí ela, você sabe que você vai ter grandes problemas com isso. Aí eu falei assim, que problemas? Eu me fiz de leiga, porque eu assisti todo o programa dela. Aí ela falou assim, você falou com as minhas consultoras, porque ela tem umas consultoras que toda semana tira dúvidas de mães. E teve uma mãe que me chocou muito, porque essa mãe
estava falando, que eram mais 5 pessoas que estavam na reunião, que elas dão assessoria 3 vezes no dia. Chorava muito essa mãe, falando que não estava conseguindo botar a rotina, porque ela tinha 2 bebês pequenos, ela estava desistindo, ela estava enlouquecendo, ela não estava conseguindo. E eu, com aquele sentimento, eu sou mãe, agora eu tava com um bebê pequeno, a minha vontade era de me meter na reunião e falar assim, cara, você não tá conseguindo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tá conseguindo tirar ele do quarto? Tá tudo bem. Coloca. Depois, num outro momento, você recomeça. Porque não adianta você querer fazer uma mudança se você não tá bem. E aquela mãe tava claramente, ela não tava bem. E quando ela falou assim, você conversou com as suas consultoras, você faz a assessoria VIP? Eu falei, faço. Aí ela, pois é, mas então acho que você tem que conversar com elas. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Eu não questionei, não respondi, eu falei, só tudo bem. Mas eu peguei a essência dela, mas eu não coloquei tudo em prática, porque eu acredito que a minha casa é as minhas regras. E nem tudo que serve para uma serve para outra. Serve pra- Eu também queria fazer o parto normal, na banheira. Inclusive, eu procurei aqui um hospital que tivesse, mas o Carlos não virou. Ele nasceu podálico, então meu fui também, obrigada eu respondi. a fazer a parte cesárea. E o segundo também foi cesárea. E o seguro teve que. A Cami segundo teve tem que que ser ser, né, por cesárea, causa do porque é primeiro. menos de 2 anos. Então foi cesárea. E foi uma experiência maravilhosa. Tinha que ser assim. Eu sou muito Tinha, assim. Gente, depois Tem que que ser passou assim. o processo e tudo, que eu fui entender. Mas na minha cabeça, no momento, era como se eu não fosse mãe. Então, assim, isso foi uma construção interna que eu precisei de ajuda para desconstruir. Então, o que acontece? Eu fantasiei muito a história do parto. E, assim, quando eu me vi na primeira dificuldade, que eu falei assim, gente, eu tô com uma criança pequena, uma bebê pequena, e agora? E aí eu tive muita dificuldade com minha filha bebezinha porque ela teve uma alergia alimentar muito pequenininha. Então ela era aquela criança que tinha muita cólica, que chorava muito. Então assim, o primeiro mês de vida da minha Foi filha difícil. foi Ela já muito tava difícil. com cólica? Ela já tinha desenvolvido essa questão alimentar. Meu Então tudo que eu Deus. comia que continha leite, não era lactose, tá? Uma alergia mais específica, porque hoje em dia tem muito recurso, né? Sem lactose tá tudo bem. Não, era APLV, que é uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, tudo que eu comia que continha leite, podia ser um iogurte, um pedaço de queijo, um extrato de tomate, que às vezes a gente não entende, né? Eu fui descobrir isso muito depois. Às vezes o extrato de tomate ali, ó, que a gente usa, atrás, se você for ler no rótulo, contém traços de leite. Nossa, gente. E aí ela passava muito mal, então ela tinha muita cólica. Sabe aquele bebê que chorava de 5 da tarde até 2 horas da Nossa manhã Senhora. sem parar? Amor. Então, assim, foi muito difícil. E aí, aquela mistura de sentimento, eu tô muito feliz, eu sou mãe, é uma realização que só quem passa. Não adianta a gente tentar explicar com Não. qualquer palavra, com tudo, só quem passa mesmo, não adianta. E aí, assim, aquela mistura de sentimento. Eu lembro que eu colocava ela no meu peito pra ela mamar e as minhas lágrimas desciam, eu chorava incontroladamente. Aí meu marido chegava pra mim e falava assim, amor, o que tá acontecendo? A nossa filha é tão linda, saudável, você tá bem, por que você tá assim? E não é porque eu estava triste, era a mistura de emoção tão grande que eu não hormônios. sabia lidar. Então, qual foi minha dificuldade? Que eu penso assim, talvez hoje, quem, né, normalmente mãe de primeira viagem, a gente engravida, a gente tá super no foco do enxoval, do bebê, do nome, da expectativa, da saúde, de tudo, mas hoje se fala mais abertamente sobre você tentar se preparar pelo depois, pelo puerpério, pelo fato de mudar, a nossa vida muda completamente. Eu falo assim, nasce um filho e nasce uma mãe. E é verdade. Só que ao mesmo tempo a gente enterra uma pessoa. Existe a Thaís que não era mãe, existe a Thaís após o nascimento da filha. Então a gente precisa ter o equilíbrio. Então assim, no momento eu não tinha instrução, não tinha maturidade, então foi uma fase muito difícil. Por isso que eu falo que todo mundo tem que ter 2 filhos, tá? Porque acho que no segundo você já traz tudo com mais leveza, mais segurança. Eu brinco, né? E depende da fase que uma pessoa está vivendo. Por exemplo, eu tive meu filho com 34 anos, 35, então eu já não era tão nova, já tinha, né, uma certa bagagem. E como eu falei amiga, no começo. depende, eu também tive com essa idade. Mas tudo Amiga, então, depende. Às vezes. Eu achava que eu era super madura. Até ser Não, mãe. mas não é uma questão de ser madura, não é uma questão da maturidade do momento, é da gente Do encarar, preparo, das né? reações.
Porque às vezes a gente é muito boa nas ações. Mas quando a gente percebe as nossas reações, aí a gente vai ver aonde está aquele negocinho lá dentro que a gente tem que poder melhorar. Então eu sei, até para minha filha eu falo, a gente tem que perceber as nossas reações. Bravo. Porque a ação a gente está consciente, a gente sabe o que a gente está fazendo. É a reação que é o impacto mais importante. Na verdade, tocando nesse assunto que você falou, agora me lembrou uma coisa. Porque assim, é o pensamento, que o pensamento, ela gera uma reação, que essa reação vai dar a ação, tá? Vem tudo através do nosso pensamento. Então, eu tava com um pensamento, quando o Lourenço estava pequeno, de eu tô perdendo tudo que eu era, como você falou. Enterrou, e de fato, enterrou uma pessoa naquele momento, não vai ser mais a mesma Érica, não tem como, gente, não tem como, tudo muda, e tá tudo bem. Você melhora, como eu digo que eu sou uma melhor amiga, eu sou uma melhor mãe, eu sou uma melhor irmã, eu sou uma melhor pessoa. Eu falo, a uma gente melhor aprende pessoa. a ser gente quando a gente vira mãe. Porque o mundo... na verdade é uma dedicação, é um doar que a gente nunca se doou pra ninguém daquela forma, mesmo sentindo dor, mesmo tendo os desafios, mesmo amamentando ela me mordendo. Mas eu tô mesmo ele chorando das 5 da tarde às 2 da manhã, mas eu tô lá acordada querendo matar aquele cinza, mas não posso, porque eu amo muito, mas passa na minha cabeça de vez em quando dá uma sacudida, para de chorar. Maternidade Mas ao real. mesmo tempo que você dá essa sacudida, depois você tá chorando, não, pelo amor de Deus. É o conflito, né? É muito... Mas aí é o conflito hormonal, porque é a nossa reação como mulher. Então, por exemplo, tem mulheres que cometem atos, né, até de crime, de matar. Que, posso falar, eu às vezes não justifico, porque é injustificável. Sim. Mas às vezes eu entendo que uma mulher pode desligar o cérebro, assim, sabe? Desliga completamente. Desliga. Né? Não justificando, não me interpretem mal, mas às vezes você ficar sem dormir, sem ninguém para te ajudar, a criança demandando muito complexo, grande, né? Então os hormônios, ele tem uma influência muito grande nas nossas reações. Isso quando a gente passa da infância para a pré-adolescência, quando a gente passa da mulher para poder ter a menopausa, que agora eu estou entrando um pouco nessa fase, então são ciclos e são mudanças de hormônio que muda a nossa genética. E é normal, é o ciclo da mulher. Né? Se a gente for parar para pensar agora, eu estou numa outra fase. Eu estou numa fase de, será que eu estou entrando E aí eu estou entendendo melhor o meu corpo, as minhas reações, entendeu? E o meu modo de ver os meus filhos hoje é diferente. É muito diferente. É mais calmo, é mais tentar entender por que meu filho está agindo dessa forma. De repente, antigamente eu não teria. Sim. Não teria, não. Então, puxando esse gatilho que você está falando, me fala um momento que marcou muito vocês, que vocês se sentiram assim, realmente sobrecarregadas. Olha, desculpa, eu vou falar. Pode falar. O momento para mim foi assim, realmente, quando eu tive que decidir voltar a viver, resgatar a Thaíse profissional. Aquele momento ali eu não sabia como me dividir, como me organizar. Porque realmente eu tive que fazer escolhas, eu passei por essa experiência ruim, né? No sentido assim que eu me arrependo de ter deixado minha filha na creche muito pequenininha, com 4 meses. Eu acredito que cada família, cada um tem uma circunstância, tá? Tem a criança que vai pra creche, que dá tchau, mamãe, depois a gente se vê. E tem aquela criança que sofre muito destaque, né? Essa introdução, vamos dizer. Então, quando eu cheguei no momento, foi quando eu decidi me profissionalizar, eu pensei assim, eu preciso de uma profissão que ela me traga uma boa renda e liberdade de tempo, porque eu quero ser mãe. Eu não quero ver minha filha só à noite, eu não quero colocar minha filha em terceiro, em quarto plano, eu quero que ela seja o primeiro plano na minha vida. E claro, eu não romantizo nada, tá? Eu sou uma mãe assim, mãe muito real, eu sou aquela mãe que fala, bora, reage, levanta. Eu tento passar a ensinar minhas filhas que elas precisam ser fortes, mas que elas também precisam permitir a sentirem as coisas. Então, quando eu comecei, na verdade, foi o primeiro engate ali, foi quando eu coloquei a primeira marcha para falar assim, vamos voltar, eu preciso ressuscitar a Thaís empreendedora, eu sou forte, eu consigo. Aquilo ali para mim foi um conflito muito grande, porque foi quando eu voltei para a Itália. Eu já contei um pouquinho da minha história. Eu voltei,
recomeçando do absoluto zero, porque eu já tinha morado aqui na Itália, então eu já conhecia, nós decidimos voltar para a Itália e eu estava começando na minha carreira como nail designer, como manicure. Então eu cheguei sem dinheiro, voltando para recuperar documento, para fazer tudo do absoluto zero e eu tinha que recomeçar. E aí eu falei pro meu marido, eu preciso botar ela na escolinha. Aí ele falou, amor, mas como assim? Como a gente não tinha documento ali ainda, não tinha conseguido, porque a gente sabe que aqui a parte burocrática é bem delicada, né? Sim. Não é nada muito rápido. Eu lembro que na época a crechezinha meio período era 600 euros. Eu falei, gente, como que eu vou pagar 600 euros chegando? Aí eu falei pra ele, nós vamos colocar. Falei, quanto mais tempo demorar eu começar a entrar no giro, né, no mercado de trabalho, Sim. as pessoas me conhecerem, mais tempo vai demorar pra eu engatar. E foi aí que na força e na coragem eu coloquei ela. Eu não tinha 100 euros. Então tu começaste a empreender aqui na Itália. Com quanto tempo ela tava? Ela tava com 1 aninho e 3 meses. Ainda era pequena, entendeu? Do zero. Aí eu comecei. E daí eu ia, levava ela pra creche. Dali eu comecei a colocar publicidade nos grupos de Facebook. Eu andava com meu cartãozinho no supermercado, na farmácia, pras amigas da minha irmã. Chamava todo mundo pra ser modelo. Então, assim, eu fui começando literalmente trabalhando de graça. Nossa. Sabe? Então, eu mostrava o meu serviço, pedia indicação. Às vezes, meu marido trabalhava, na época a gente chegou, né? Não tinha carro nem nada. Eu saía, porque eu atendia a domicílio. Então, eu saía com ela, com o carrinho, com uma mala. Ela, o carrinho e a mala, descia na Metropolitana. Quantas vezes as pessoas me ajudavam, sabe? A descer, subir a escada, a pegar tudo. Encontrava com ele até um certo ponto, ele chegava, isso 5 horas da tarde, voltava para casa com ela e dali eu ia atender. Então eu ia para casa das clientes 6, 7 horas da noite, chegava em casa meia-noite, 1h, e eu falava, olha, eu tenho uma filha pequena, eu só posso ir esse horário. Então assim, eu fazia 1000 coisas, aí eu percebi, eu falei, gente, eu tenho que me virar em 1000, mas eu preciso fazer acontecer, porque aquilo também não era só uma questão financeira, era uma questão de realização pessoal, profissional. Porque, gente, eu falo assim, a pessoa que tem condições hoje com maturidade, por ter passado por essas experiências, e eu tive a segunda filha, se você tem oportunidade, você pode viver esse momento de acompanhar, de se dedicar, pelo menos o primeiro aninho de vida seria o meu conselho, Sim. Que é óbvio que... De uma mãe que fez totalmente diferente, ela tá dando conselho, viveu na pele. Exatamente, e claro que cada um tem uma circunstância, tá? Mas é um tempo que não volta, você não consegue recuperar, então o meu conselho seria esse. Então eu vi que eu tinha que ser essa mãe de 1000 tarefas, me dividir em 1000 para dar conta, porque eu também amo e amava minha filha, então eu queria, existia aquele conflito, como eu vou saber, como eu vou conseguir fazer essas duas coisas, empreender, trabalhar fora, dar conta da filha, ser uma boa esposa. Enfim, quando a gente coloca assim na ponta do papel, a gente fala assim, a conta não bate, mas eu acho que Deus vai dando a sabedoria pra gente, né? E devagarzinho a gente vai tentando equilibrar, porque eu falo, o segredo sempre é o equilíbrio. Você nunca vai conseguir ser uma empreendedora perfeita, maravilhosa, estar 100% ali, sendo mãe, uma mãe perfeita, porque eu falo, né, a sociedade ela quer que você trabalhe como se você não fosse mãe. Mas ela quer que você seja mãe como se você não trabalhasse. Então pensa. Não tem como. A conta não bate, não tem como. E você? Quando foi que você sentiu assim, nossa, eu tô muito sobrecarregada? Eu tava pensando quando você fez a pergunta pra ela. Não teve? Ai, que bom. Não tem assim um momento que eu... Sabe, é lógico, o cansaço existe, né? O dia que você não dorme e tal, mas não teve um momento assim que eu dei o meu tempo. Que bom. Entendeu? Eu dei o meu tempo. Até nas decisões do restaurante, por exemplo. Eu há 4 anos trabalho só à noite. Os meus filhos vão para a escola de manhã, depois ele tem as atividades físicas à tarde. Então, o meu tempo com os meus filhos, ele é pouco. Porque quando eles estão em casa à noite, eu estou no restaurante. Então, no começo foi difícil, mas eu também não queria renunciar à Luciana. Porque eu sou da opinião que se eu não estou bem, eu não posso pretender que meus filhos estejam bem. Sim. Então, teve a passagem, né, dessa fase que eu estava ausente devido à minha escolha, porque foi a minha escolha ter o restaurante. Ninguém me obrigou a ter o restaurante. Sim. Foi a minha escolha ter o restaurante. Eu sabia que o restaurante é um setor que ele
Você trabalha quando as pessoas se divertem. Você trabalha Natal, Ano Novo. Então, a partir do momento que eu decidi ter o restaurante, no começo, vou ser bem sincera, não achei que fosse tão empenhativo. Mas como todo trabalho onde a gente tem que se dedicar para ele poder ter o resultado, eu falei, caraca, e agora? Mas também eu tentei habituar os meus filhos com um exemplo. Então, assim, os meus filhos sabem exatamente que eu tô indo trabalhar por um bem da família. Isso, que você não tá indo, por exemplo, para uma festa, não é isso? Você não tá A minha deixando. ausência eu gosto muito desse negócio do exemplo. Presença e Perfeito. exemplo, né? Para poder ensinar valores para os meus filhos, eu preciso dar o exemplo. Não adianta eu falar, Perfeito. faz isso se eu mesma não faço. Brava. Então, a Leva minha pra hoje vida. ligação com os meus filhos e a minha ausência, eles sabem por quê eu tô ausente. Óbvio, eu só consigo isso porque o meu marido tem a disponibilidade de estar com ele enquanto eu não estou. Então, é um trabalho em equipe. Isso Óbvio. é muito bom. E é Se bom, eu você, não tu é tivesse- casada há quanto tempo? 17 E anos. tu é casada há quanto Quase tempo? 18 anos também. Gente, vocês estão vendo, nós estamos conversando aqui com duas mulheres que são empreendedoras, que são mães, que estão casadas há tantos anos. Que quando a gente fala de sou sobrecarregada, quando você tem um parceiro que está do seu lado, que te dá o apoio, isso faz toda a diferença. Eu não ia conseguir ter o restaurante se eu não tivesse, primeiramente, se eu não tivesse uma pessoa que acreditasse nos meus projetos. Porque não adianta nada falar, eu quero construir um restaurante, mas e aí, você tem dinheiro para fazer? Não. Você tem estrutura para segurar o restaurante no começo, porque no começo não funciona? Não. Então, eu só consegui realizar os meus projetos porque eu tive uma pessoa que é louco, porque né, ele aceitou que a minha família inteira viesse para cá. Acho que nenhum italiano ia aceitar um negócio desse. Né? Então, ele aceitou, ele deu toda a estrutura para eu poder realizar os meus sonhos. Então, isso é amor. É amor. É amor, É um sinal. Então eu só consigo fazer isso, só consigo, né, só consigo estar aqui, por exemplo, porque meu marido levou minhas crianças para a escola. Bravo. Porque senão eu não ia conseguir chegar aqui 9h30. Então a Sim. gente tem um trabalho em equipe, entendeu? Nossa, Tem isso os é nossos muito legal. momentos que a gente é que nem gato, cachorro e gato. Porque é normal, né? Nossa, Que seja assim. relacionamento, É relacionamento. gente, É vida assim, real. E a mesma vida coisa real. romantizar casamento também. Depois de 20 anos de casamento, tem hora que eu tenho essa coisa, né? Como eu tive com a minha filha e com o meu marido. Sai da minha frente. É a melhor coisa, me a melhor deixa. opção que você tem nesse momento. Mas reconheço e eu sou muito grata a ele. Porque se não fosse por ele, talvez o meu percurso eu ia conseguir chegar do mesmo jeito, porque eu sou uma pessoa muito tenaz. Mas de repente ia ser mais Demorar. demorado. Mais. Então ele foi muito um facilitador para mim. Então por isso que eu acho que eu não tive esse momento que eu falei, não tive. Nossa, que bom. Eu tive um momento de exaustão bem no início, quando o Lourenço nasceu. Gente, de uma hora para outra, chegou a minha irmã com meu cunhado, meus sobrinhos. Sabe assim, chegou todo mundo. Era assim, a minha casa, eu não chamei, chegaram. E eu, assim, não Acontece queria, eu não nas queria melhores receber famílias. ninguém. Mas assim, a minha irmã, ok. Mas eu não queria receber ninguém. E a minha mãe queria ver meus sobrinhos, entendeu? Então aquela coisa. E eu assim, meu Deus do céu, eu não quero ninguém. Eu realmente não queria ninguém, porque eu tava super protetora, eu não queria receber o Lourenço muito pequeno. Aí começou as fases da cólica. E eu passava o dia todo sozinha com o Lourenço. Quando começava a anoitecer, dava 6 horas da tarde, gente, eu tinha crise de choro. Eu começava a chorar. Meu marido me olhava e falava assim, Érica, que é isso? Porque eu já sabia que já ia começar uma outra noite, que eu não ia dormir, a criança não ia parar de chorar, eu ficava tirando leite, e eu falava assim, meu Deus do céu, parece que isso não vai passar. Tanto que durou essa fase de ser os 4 meses. Que geralmente dizem assim, dos 2, do 3, né? Foi 4 meses, o Lourenço ainda gritava. Só que teve um momento da minha maternidade que eu escutei que eu vi no Instagram, uma mulher falou assim, olha, a tua maternidade ela vai ser mais leve quando você deixar de combater com ela. Para de combater a maternidade. Exigir muito da gente mesmo. A gente Isso. a gente não tem que fazer o que todo mundo faz. Não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Parece que entrou assim no meu coração aquela mensagem dela. Aí eu falei, verdade, eu vou começar a parar de querer fazer o que os outros estão mandando eu fazer. Porque tem muita gente que vem dar palpite. Faz assim, faz assado. Não é assim, não é assado.
Não, olha, eu sei porque eu já criei 3 filhos, tá? exato, Então eu sei exato, como é que se exato. faz. Ai, mana, eu tenho 3 filhos. Ai, amiga, desse jeito que é assim que funciona. E eu ficava escutando um, escutando o outro. Aí quando essa mulher falou isso, eu nem sei quem é essa mulher, mas essa mulher foi uma anjo na minha vida. Eu falei assim, eu vou parar com isso. Sim. Eu vou começar a viver a minha maternidade de uma Com forma mais leve, serenidade, com com serenidade. tranquilidade. E eu comecei a aproveitar. Eu saía com o Lourenço, arrumava ele, ia passear com ele e tudo. Eu falei, gente, vou parar com isso. Mas às vezes você tem que estar em constante evolução, tá, gente? Porque quando eu vim, aí vieram de novo, que veio na nossa cabeça, né, mãe? Você precisa produzir. Aí fui fazer o evento. Lourenço com 6 meses, totalmente desequilibrada também. Não, gente, calma, acalma o coração. E o meu marido sempre me apoiando, né? Na loucura, Sim. não. O André, tô aqui contigo, vamos lá. Quer fazer? Vai bora. fazer. Não quer fazer? Tudo bem. Mas às vezes você tem que olhar pra si e dizer assim, não, para lá, deixa eu respirar. Deixa eu me acalmar. Não dá, Quando nós falamos mãe de 1000 tarefas, não quer dizer que eu sou uma mãe perfeita. Não tem Ninguém nada a ver é, com ninguém isso. Não tem nada a ver com isso. Mas a sociedade acaba muitas vezes cobrando a gente essa perfeição de querer que a gente seja uma excelente profissional, uma excelente mãe, que a nossa casa, sei lá, eu acho que parece aquele 1 minuto do Rios, 1 minuto que tem, parece que mas é o problema que a gente vai vendo, 1 minuto de um, 1 minuto de outro, 1 minuto de... É perfeito. Mas, meninas, eu queria saber que vocês estão numa fase totalmente diferente. Lu, tu tá numa fase da adolescência. Pré-adolescente. Pré-adolescência. Pré-adolescente. Eu tô muito bebezinha, ainda é o meu, né? Então, assim, eu ainda vou viver tudo isso que vocês estão passando. Como é que é essa mudança? Porque quando é muito bebê, precisa muito da gente. E agora, nessa fase, o que muda nessa fase com os filhos? Não, eu tava até. Tô passando por alguns momentos de mudança, principalmente com a minha menina, né? Então, eu tô redescobrindo uma Camila, né? Eu tô aprendendo a conhecer, porque eu acredito que conforme a gente vai lidando principalmente com as pessoas, a gente vai crescendo junto com ela. Então, se o meu comportamento antes com a minha filha era de um jeito, eu tive que mudar literalmente para poder acompanhar o crescimento dela. Porque o meu psicoterapeuta, ele fala para mim assim, olha, eu nunca esqueço dessa frase, 0-14. 0-14. Se você fez um bom trabalho de 0-14, depois você pode ficar tranquila. Então, eu fiquei com esse 14 na minha cabeça. Até 14 anos, você está na formação da identidade dos teus filhos. Que dos 9, 10, 11, ali ancora ainda você consegue, né, seguir como você quer. Quando do 12, 13, 14, ele começa já a ter a individualidade dele, que não é a tua individualidade. Então, por exemplo, eu tenho discurso com a Camila que é completamente diferente do que eu tenho com o Carlo. Então, eu como pessoa, eu tenho que me portar com o meu filho de uma maneira e com minha filha de outra. E isso, para mim, é um aprendizado. Então, eles estão ensinando a eu ser uma mulher melhor, uma mãe melhor. Porque eu não tenho como etiquetar, eu vou ser uma mãe assim. Não dá, porque com a Camila é tratativa. Eu preciso tratar com a Camila. Caramba. Pro Carlos eu falo, anos? filho, é assim, Gente, ele fala, ok. Amiga, a caramba. gente vai chegar. Então são 2 mundos completamente diferentes. Primeiro porque é menino e menina. Sim, verdade. E quando a gente fala assim, o caráter da minha filha é muito forte. Você falou tudo e você não falou nada. Porque quando é pequenininho, você fala, meu filho é muito genioso, porque quando ele quer uma coisa, ele vai lá e pega. Mas quando ele tá numa fase de 13, 14, esse comportamento forte, ele te desestabiliza. Porque se você fala assim, se você pensa, a maçã não cai longe da árvore, e você fala, se a minha filha for igual a mãe, eu tô... Na Bahia a gente fala, não é roubado, é herdado. É viu? herdado. Então, como o meu desafio hoje com os meus filhos nessa fase é dar valores e asas ao mesmo tempo. Porque hoje, como hoje, a gente não pode prender o filho pra sair. Meu filho tá começando a sair com os amigos agora. Ele fala, mãe, eu vou no parque. Aí eu,
Ok, vai. Só que aí o que eu faço? Louca, né? Vou atrás, ele vai no parque, eu vou também. Só que eu fico escondido na moita pra ver se tá Gente fumando, do céu. se alguém tá maltratando. Por quê? Porque é aquele ditado que eu sempre falo. Me corrige, porque eu sempre erro. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos Pessoas fáceis. fracas, é. Então, Pessoas- tempos fáceis, então é um Pessoas ciclo. fracas, é. E eu acho que esse nosso período estamos criando pessoas frágeis. É, Porque nós fracas. somos muito fortes. Então os nossos filhos tendem a ser frágeis. E isso eu taxativamente não quero pro meu. Aí eu fiz umas 2 vezes negócio de ir lá na moita e ficar olhando meu filho. Só que aí eu dei um voto de confiança pra ele. Eu falei, filho, você vai chegar a tal hora e ele tá respondendo. Porque ele tem um tipo de caráter. A minha Porque filha... você já mudou também, né? E porque Você já ele mudou. também tem a dele. Ele tem a dele também. Porque a gente traz um pouco de genética, mas ele é um indivíduo diferente dos pais. Eu acho que eu sou a melhor versão dos meus pais. Sim. E os meus filhos têm que ser a melhor versão minha. Porque senão não tem um senso. E o meu propósito de vida é... O meu desafio é dar direção para eles. Então, a minha parte protetiva, ela vai existir sempre, mas eu estou me modulando para poder dar para eles os valores e liberdade também. E a gente fala assim, ai, mas filho é pro mundo, não é? A gente não queria filho pra gente. Funciona isso comigo, não funciona. Mundo não, Só que aí o mundo, não. você vê o mundo e você, meu Deus, e agora, né? Não, mas a gente tem que ter, pra gente viver bem, porque senão a gente vai ficar, a gente vai sempre viver com essa angústia, com essa coisa. E não pode. Então a gente tem que trabalhar isso, e eu tento trabalhar isso em mim para poder... Terapia em dias. Terapia em total, dia. Terapia total. em dia. Melhor investimento da minha vida. Verdade. Então eu tô nessa fase, e é uma fase bonita também, porque eu vejo a Camila fazer lição sozinha, se arrumar sozinha, arrumar o quarto dela sozinha. Ontem a gente foi fazer um aperitivo, eu e ela, porque eu percebi que ela estava precisando... Como eu tinha um evento ontem, eu precisava me dedicar para aquilo. E eu ia ficar fora do restaurante. Sim. Aí eu peguei a minha cachorrinha Chanel e fui fazer um aperitivo com ela. Tomei um spritz, ela tomou uma Coca-Cola e a gente bateu um papo. Durou meia hora, mas ela foi para casa feliz e contente. Era aquilo que ela queria. Que ela precisava. Que ela precisava naquele momento. E às vezes a gente dá tanta atenção para os outros lá fora, a gente esquece as pessoas dentro Exatamente, de casa. exatamente. Né? Não faça isso. Mas também, só para concluir rapidamente, mas eu também não abro mão do meu trabalho. Porque faz bem para nutrir a minha pessoa. E eu sustenho. Se eu não estou bem, eu não posso pretender que os meus filhos estejam bem. Sim. Brava. E você, maravilhosa, como tá sendo? Então, é muito interessante, isso é muito louco, né? A gente vê a história dela, idades diferentes, ao mesmo tempo eu puxo, né? Falo, gente, como em vários pontos a gente se identifica, né? As minhas meninas, a Vale, que é a pequenininha, tem 3 e a Virna tem 8. Então, assim, hoje a dificuldade que eu enfrento, assim, com as meninas é conseguir ter tempo de qualidade, porque existe sempre essa questão do empreender, de estar fora e estar presente. Então, muitas vezes, o que eu pensava? Eu vou estar em casa. E eu estava em casa, mas não estava presente. Porque realmente a história da mãe de 1000 tarefas, nós que somos mulheres, a gente chega em casa, é diferente do homem, né? O homem trabalha fora, chega em casa super cansado. Por mais que ele colabore, que você tenha um parceiro que te ajuda, que te dá uma mão e tudo, ele não chega em casa com aquele peso de tenho que arrumar a casa, tenho que fazer comida, tenho que lavar roupa, tenho que... Por exemplo, o meu marido também, graças a Deus, ele é meu Deus, é meu parceiro, sabe? Ele chega, ele dá banho nas meninas. Eu falo, hoje eu chego mais tarde. A gente tem essa cumplicidade muito grande. Mas, digamos que o peso maior acaba sendo na maior parte das vezes para a mulher, né? Então, eu me cobro muito isso, porque, graças a Deus, depois desses períodos que eu passei, eu tive uma rede de apoio muito forte, muito sólida, que foi a minha mãe, que sempre esteve comigo. Então é totalmente diferença de você sair de casa e deixar uma pessoa que você confia, que você gosta, que você tem referência, e você sair de casa e deixar a sua mãe.
Eu falo, Não tem eu brinco preço. sempre, eu falo, gente, tem gente que é rica, eu sou milionária. Por quê? Porque não tem preço que pague isso, não tem. Então, assim, durante muito tempo eu tive essa rede de apoio forte aqui, que me ajudou, inclusive, a construir uma carreira sólida, a fazer o meu nome, a me estruturar profissionalmente. Eu nunca vou poder pagar isso para minha mãe, mas hoje eu já não tenho mais essa rede de apoio porque ela voltou para o Brasil. Então, assim, o conflito que eu vivo hoje, digamos assim, o desafio é realmente encontrar esse tempo, é realmente tentar ser mais presente, mais presença de verdade. Porque muitas vezes, por exemplo, eu fiz 1000 adaptações e eu passei por um percurso recentemente, há um ano atrás, onde minha filha desenvolveu um problema de saúde e esse problema de saúde estava ligado à minha presença. Então é uma coisa que talvez assim a gente tenha dificuldade de falar isso abertamente, né? Principalmente porque não é uma doença física, não é nada, é uma coisa emocional. Emocional. E as pessoas não se atentam Não. muitas vezes. E a né, minha disso. presença, ela não era substituída, nem mesmo com a minha mãe. Então isso mexeu muito comigo. Eu tive que tomar uma decisão profissional na minha vida, 1 ano e meio atrás, onde eu abri mão de um projeto, de uma estrutura que eu tinha conseguido montar, de que eu tinha, sabe, assim, tudo pra, explodir. Mas pra mim chegou um momento que pesou, eu tinha que tomar uma decisão. Agora, no momento, a Thaís, mãe, precisa chegar na frente. Então, realmente, eu fiz renúncias, eu abri mão, sabe? Optei, digamos assim, pegar outro caminho e hoje eu reorganizei minha vida. Hoje meu estúdio é perto da minha casa. Hoje a minha vida gira literalmente em torno das minhas filhas. Eu procuro trabalhar o momento que elas estão na escola. Eu me organizo 2 dias na semana para trabalhar um pouquinho até mais tarde, mas para não ficar a semana inteira ausente. Porque aqui na Europa é isso, né? Os filhos estudam, o período de escola é muito longo. Pra gente que trabalha, vai lá trabalhar, parece que passa voando, né? Você fala, meu Deus, 4 horas da tarde eu tenho que voltar para buscar. Mas para eles é muito pesado. Sim. Então, como você falou, realmente eu estudo bastante sobre isso. Terapia ajuda muito a gente. Nós só somos as pessoas preferidas dos nossos filhos até 13, 14 anos. Então, até 13, 14 anos, o seu filho vai ter você como referência, ele vai te admirar, ele vai observar o seu comportamento, que é o que você falou, Lu, que eu achei muito interessante. É muito isso, é exemplo. Exemplo. Tá? A gente pode passar o que for. Você pode sentar com seu filho e ler com ele a história bíblica, você pode ensinar pra ele a história da humanidade, de tudo. Se você age diferente, o que vai ficar é a sua ação. É a ação. Então, se eu tenho até 13... Às vezes, hoje em dia, até menos que isso, tá? Às vezes, até 11, 12 anos, a criança já tá formando um caráter. Quando chega naquela idade ali, a referência da vida dele passa a ser, sabe quem? O TikTok, a pessoa que tá na internet. É verdade, gente. A amiga vai ser a pessoa amada, idolatrada. A amiga é a melhor pessoa do mundo. Então, assim, chega aquela hora que, óbvio, que tem adolescentes, pré-adolescentes que menos ou mais, cada fase é uma fase, mas chega a hora que a mãe começa a ser chata, que a mãe, ó, vira o olho. Então, assim, se você conseguiu construir um bom trabalho até aquela fase ali que você construiu uma base sólida, eu acredito que isso funcione bastante, pelo menos funcionou comigo, porque da mesma forma que eu falei, eu fui criada por uma mulher muito forte. E hoje eu não amo menos a minha mãe pelo fato de eu ter visto ela trabalhar. Eu não tenho lembranças de passeios em família, tempo dedicado da minha mãe de sentar para me ensinar um dever, para estar ali me acompanhando. Hoje eu tenho total maturidade para entender que ela me dava o que ela podia. E pelo contrário, não é que ela foi menos mãe por isso. Hoje eu carrego o exemplo dela como uma mulher super forte, determinada, batalhadora, mas é aquilo, né? A gente quer ser a melhor versão dos nossos pais. É exatamente aquilo que você falou. E a cobrança também, acho que a gente não tem que se cobrar tanto. Exatamente. A gente não tem que fazer tudo. Olha, o lance de mãe de 1000 tarefas é porque nós somos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Gente, eu trabalho de ser várias isso versões. Em mim. Mas essa cobrança que a gente tem, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser mulher, não existe. Porque tem que ser uma coisa calma, respira, se reconecta. E falando disso, nossa, como é que tá nosso tempo, Brendinha? Como é que tá? Tá fluindo aqui, Como é que tá? A gente tem mais meia hora, né? Mais meia hora aqui pra conversar, Brendinha, por favor, meia horinha aqui. Tá tão boa nossa conversa, por favor, boa, deixa rápido, passa rápido. Deixa fluir um pouquinho, por favor, Brenda.
porque eu gosto muito de conversar com ela, te confesso. Mas a importância da gente, às vezes, se reconectar. Eu quero que você dê uma dica, porque não é fácil, tá, gente? Ser amiga, trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, não é uma tarefa fácil. Eu acho que quando eu criei esse nome do Ericast, lembra da gente conversando, eu falei, cara, mãe de 1000 tarefas, porque é onde eu me encontro, que é tentando estruturar a minha casa, meu trabalho, o meu profissional, impactando a vida dos outros também, influenciando positivamente a vida dos outros e lembrando sempre quem eu sou. Quando vocês estão nesse turbilhão de emoções, dá uma dica aqui para essa mulher que está assistindo o nosso canal, como é que ela faz para ela se reconectar com ela mesma, para ela não perder a essência dela, que é o mais importante, quando vocês estão nesse mix de emoção? Olha, eu acho que é realmente aquilo que a Lu falou, é você realmente se cuidar. Olhar um pouquinho para si, por mais difícil que isso seja, porque realmente quando a gente é mãe de 1000 tarefas, normalmente a tendência é a gente deixar a gente por último. Mas é muito forte isso que ela falou, da gente estar bem para cuidar do outro. Então assim, sabe, tirar o pé do acelerador, dentro das circunstâncias que a gente consegue. Então assim, a casa não vai estar arrumada todos os dias, não vai estar tudo perfeito, a vida é real. Hoje a gente vive uma época, uma era onde a gente vê tudo perfeito na internet. Então a gente olha, nossa, a Érica, a casa dela é linda, perfeita, toda arrumada, olha só como assim. Aí você olha pra sua casa e fala, brinquedo pra todo lado, hoje foi tudo atrasado, o menino chorou. É uma vida real. A gente normalmente nas redes sociais mostra os 5 minutos melhores do dia inteiro, só que o dia inteiro tem 24 horas. Então eu acho que realmente é tentar achar um equilíbrio. E hoje, a gente como mulher, buscar uma terapia, um autocuidado, olhar pra si. Claro que eu vou falar hoje, pode ser uma bobeira. Vai fazer a sua unha, se cuidar. Não é uma bobeira, Inclusive Não comigo, né? Não é uma bobeira. Mas são atos, são gestos de verdade, gente, que faz toda a diferença. Hoje, como empreendedoras, a gente sabe como que faz a diferença da gente se sentir bem, da gente se cuidar, o quanto que a nossa imagem impacta no outro, o quanto que a gente fala. Você viu, tocou pra mim você falar assim, que você ouviu uma mulher na internet falando aquilo ficou dentro de você. Às vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo não tá sendo visto. E às vezes aquilo ali tá realmente impactando na vida de uma pessoa. Tem tanta gente Tem hoje sempre com alguém medo olhando de empreender e falar assim, caramba, eu vou montar um negócio, um restaurante, eu vou começar, mas eu não posso, como que eu vou dar conta? E ver o seu exemplo, sabe? De você conseguir, de você ter essa força. Como a Érica, como eu e como outras 1000 mães, né, que conseguem fazer isso. Então, acho que é buscar o equilíbrio e tentar olhar para si. E tentar olhar para si. Puxando um gancho da Thaís que ela está falando, com a questão também tem profissional. Às vezes a mulher, ela quer ter uma renda mais, porque às vezes está apertada financeiramente em casa, às vezes ela não tem um dinheiro para fazer, nem que seja uma unha, para fazer um cabelo, então isso a autoestima dela vai lá para baixo. Por quê? Porque ela não se sente valorizada. Então você encontrar meios, talvez, de você até empreender de casa. Por exemplo, a Thaís está aqui, ela é uma mentora, ela dá curso, ela ajuda a pessoa que quer iniciar a empreender de uma maneira, claro, gente, que quando você encontra uma mentora, ela vai encurtar o caminho para você, ela vai te ensinar já o percurso. Então você vai ter menos erros, não que você não vai errar, porque a gente erra. E errar faz parte do ser humano, mas vai te ajudar nesse percurso. Então, talvez hoje você tá nesse mundinho, vamos dizer assim, mesmo, aquele mundo cabisbaixo, né? De achar que não está sendo valorizada em casa, né? Porque, infelizmente, claro, o sorriso do nosso filho é o melhor do mundo, mas não é o que paga o boleto no final do mês. Então, se hoje você quer procurar uma nova profissão, quem sabe você não se identifica, né, com você, né, Thaís? Você tá com turma? Verdade, na verdade eu tô agora em lançamento, né, do curso online. E eu tenho também na minha academia, no meu espaço, cursos profissionalizantes pessoal de forma presencial, né? E eu ajudo realmente muitas mulheres que querem construir uma carreira sólida, sabe? Uma carreira que realmente te dê essa liberdade. Porque eu falei lá no início, né? A gente trabalha muito quando a gente empreende, mas a gente conquista uma coisa que não tem dinheiro que paga, que é a liberdade.
Hoje, o meu trabalho me dá a liberdade de escolher os dias que eu vou trabalhar, de poder estar mais perto das minhas filhas, entendeu? Então, eu acho que isso é libertador. E principalmente pra gente que tá fora do país, né? Claro. Aí vem um milhão de coisas que tá atrás, né? Às vezes você ficar realmente preso a horários, trabalhar final de semana, à noite, cada um tem uma realidade. Então, talvez você poder começar a trabalhar, fazer sua própria renda, né? E ter uma profissão, principalmente, que você pode levar para qualquer lugar do mundo. Você tá aqui hoje, uma manhã você volta pro Brasil, você vai para outro lugar e você tem a sua profissão e foi. Ai, maravilhosa! Obrigada. E você, amiga, qual a dica que você dá para essa mulher para ela se reconectar com ela? Então, eu acho que primeiro a gente tem que priorizar nós mesmas. Eu tô numa fase de egoísmo total, sabe? Não, mentira, ela não tá egoísmo, não, ela tá arrebentando. Na verdade, tá? no Ela egoísmo, tá no arrebentando. sentido de a gente se filtrar quem entra, escolher qual mesa a gente vai sentar, as pessoas que estão no nosso redor. Sim. Hoje tem muita porcaria fora, então tem muita mulher que vê uma coisa e acha que aquilo vai ser bom para ela, porque ela admira uma pessoa, então acha que ela pode ser igual. Sim. Então tem muita coisa de cópia e cola. Eu vejo todo mundo copiando todo mundo e a nossa essência a gente perde. Bravo. Então eu acho que a primeira coisa a gente tem que se fechar, se reconhecer de novo. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que traz muita confusão. Sim. E tem muita mulher que está dentro de casa, super atarefada com os filhos, querendo ser tudo e não sendo nada. Bravíssima. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro fechar a porta de casa e falar quem realmente eu sou. Eu sou uma pessoa que, o que eu posso, qual que é o meu propósito? Porque chega uma fase da vida da gente que a gente tem que entender o que a gente veio fazer nessa terra. O que a gente veio fazer aqui? Sim. Na internet a gente vê um monte de gente falando bonito, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, um monte de guru e tal. Mas e aí? Qual é o nosso propósito? Porque tem muita gente que brilha em silêncio. Sim. Tem muita gente que faz um monte de coisa e ninguém sabe. Não precisa de plateia. Não precisa de plateia. Porque parece que fica numa busca, né, de plateia. Fica essa coisa de querer follow, de querer aparecer, de querer não sei o que lá. Então eu acho que primeiro de tudo a gente tem que se fechar um pouquinho e se perguntar quem realmente eu sou, o que eu posso trazer de bem para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, tal. Então, por exemplo, o meu sonho desde pequena era envelhecer com a minha família. Então, por exemplo, o fato de eu ter trazido todo mundo para cá e ter tido o apoio de ter trazido minha família para cá era o meu sonho. De repente não era o sonho da minha família, mas eu trouxe do mesmo jeito. Eu trouxe do mesmo jeito. Então, assim, eu teve um momento que eu tive que me fechar e falar, ok, e agora o que eu vou fazer pra mim? O que me traz estar feliz? Porque se eu tô feliz, o meu filho vai estar feliz, meu marido vai estar feliz. Agora, se eu tô insatisfeita no meu casamento, se eu tô insatisfeita com a educação dos meus filhos, se eu tô insatisfeita com o meu trabalho, eu vou ser sempre uma mulher insatisfeita. Então, acho que a primeira coisa é isso, a gente se reconectar com a gente mesmo. E tem várias formas, espiritualmente, moralmente, energicamente, financeiramente, que às vezes a gente fala de dinheiro, sim. Eu sou uma pessoa que eu nunca corri atrás do dinheiro. Provavelmente porque a minha situação era uma situação um pouco mais equilibrada. Então eu sempre tive tranquilidade de fazer as coisas com calma. E aí as coisas foram acontecendo, entendeu? Ah, é verdade, eu concordo. E nada, eu não sou ninguém para ensinar nada para ninguém. Eu conto a minha experiência também, assim, na minha realidade, o que toca para mim mesmo, assim, todos os dias, entendeu? Como mãe, como empreendedora e quem sabe até como empresária. Eu tenho outros projetos também, um pouco na parte da gastronomia, um pouco fora da gastronomia. Mas é sempre visando um bem-estar natural, sereno, tranquilo e escolher, assim, quem que eu quero que senta aqui, sabe, perto de mim. Isso é importante. E ter decisão de falar, não, aquilo ali eu não quero mais, aquela pessoa também não entra na minha vida, porque às vezes as pessoas entram na vida da gente e saem e a gente não entende o porquê. Mas ele sabe, lá em cima, né? Deus sabe. Deus sabe quem fica. Quem fica. E você ter sabedoria também para lidar com isso, né? Que isso também é importante, de ter sabedoria de lidar com isso. Eu acredito para você, mulher que está assistindo a gente, para você se reconectar, é aquilo, você se reconectar sempre com um ser maior,
sabe? Pensar, conversar com ele, porque muitas conversas não são feitas para estar expostas na internet, principalmente. É feita no silêncio de casa, no silêncio do quarto, você se reconectar, procurar conversar mais com as pessoas certas, porque nem todo mundo que tá te aplaudindo de verdade. De verdade. Sabe, ter essa sabedoria que nem todo mundo vai te amar, que nem todo mundo quer sim o teu sucesso e que, infelizmente, existem pessoas maldosas. Então, se você não estivesse muito segura daquele seu propósito, do que você é, do que você está fazendo e se cercando mesmo de pessoas que têm o mesmo propósito do que você vai ver que você consegue ficar mais forte e que você consegue evoluir e plantar essa sementinha na casa de muitas pessoas. Nossa, meninas, eu tô assim muito feliz com o nosso bate-papo. Eu queria 2 horas, Brenda, vamos aumentar 2 horas, por favor? 2, 4 horas, porque mesmo, aqui tem né? muita Mas a conversa. gente continua, entendeu? A gente continua, fecha o quadro, a gente vambora, continua. Meninas, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por compartilhar com a gente. Esse copo de vocês, viu? Obrigada, Olha, lindo. o copo de vocês está escrito aqui, ó. Maravilhoso. Toda história de sucesso começa com uma decisão, tentar mesmo fora de casa. E é o que a gente tenta, né? Cada dia ser melhor. Fora de casa, quando a gente fala, é fora do nosso país, fora do nosso Brasil. Nós somos imigrantes. E o Ericast vai estar sempre aberto para vocês. Quando vocês precisarem, podem contar com a gente, né, Brendinha? Podem contar com a gente. E espero que essa semente seja plantada, assim, em muitas, muitas casas. Verdade. Beleza? É, Gostaram? o poder obrigada. poder da multiplicação. Né? Obrigada a você, Érica, pelo convite. Obrigada, Thaís, foi um prazer. Foi um prazer enorme. E você que está assistindo aqui o nosso canal, se você ainda não é inscrito, ó, te inscreve aqui no nosso canal, coloca um like, coloca um comentário. Na nossa descrição vai estar tanto o Instagram da Thaís como também o Instagram da Luciana, para vocês acompanharem essas mulheres fortes. Vamos compartilhar e vamos cada vez mais, meus amores, aumentar essa corrente do bem. E a gente se vê no próximo episódio do quadro Mãe de Mil Tarefas.